Olá, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Universo da Costura Cursos. Sou Lucieuda Silva, professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. Nesse vídeo de hoje eu trago passo a passo da costura, da montagem completa do conjuntinho de short e blusa que eu modelei no vídeo passado. Se você não viu ainda esse vídeo, terminando aqui, vai lá e dá uma conferida no passo a passo da modelagem também. Agora tá curioso aí para aprender esse passo a passo de costura e ver o resultado final dessas peças? Vem comigo, vamos pro vídeo. Bem, pessoal, e aqui para a costura dessas peças eu vou iniciar pela blusa. Vou mostrar aqui as tirinhas de viés, ó. Já passei ferro dobrando assim uma das bordas. E aqui eu aparei, deixei tudo bem certinho. Não quis fazer daquele estilo que dobra aqui todo, para não ficar com muito volume. Então, por isso que eu vou costurar aqui, ó, só em uma camada do viés. Vou iniciar aqui pelas pences da parte de frente. Já tá marcado, ó. Já marquei lá de acordo com o molde. Agora vai ser dobrar aqui, deixando certinho assim uma marcação abaixo da outra. E aqui também, ó, na pontinha e passar a costura. Costurado aqui a pence, as duas. Agora eu vou para a colocação do viés aqui do meio costa. Aqui para a parte costa, eu vou passar um viés aqui, ó, nesse meio, porque como cortou assim um pouco enviesado, se for fazer só a barra, pode ser que ele fique com o efeito aqui meio embabadado. Então, para garantir aqui um acabamento melhor, eu vou passar viés também. Então, para a colocação do viés, eu só venho aqui com ele, ó, por cima. Posiciono aqui e vou costurando nesse lado aqui que não tá a dobra. Passado aqui essa primeira costura, eu vou dobrar ele aqui, ó, e vou passar um pesponto rente. Passei aqui o pesponto rente, ficou assim. Agora é só dobrar aqui para dentro e passar outra costura. Passado aqui a outra costura, ficou assim. Agora eu vou fazer esse mesmo processo aqui com o outro lado. Já repeti aqui o mesmo processo para o outro lado. Agora eu vou passar uma costura aqui, prendendo o transpasse, ó. Fiz a marcaçãozinha lá no molde. Vou colocar uma marcação por cima da outra e vou passar a costura pra ficar assim, ó, já com o transpasse. E aí, ficou assim essa parte, ó, das costas, já transpassada. Agora, eu vou vir aqui pra costurar a pala. A pala das costas, eu passei ferro, ó, dobrando aqui o transpassezinho do botão. Dobrei 1 centímetro, depois dobrei 3 e passei ferro. Mas antes de fazer esse acabamento aqui, eu preciso costurar o ombro pra passar logo o viés. Então, já venho aqui, coloco direito com direito, ombro frente com ombro costa e passo a costura. Costurado aqui os ombros, eu vou lá no overlock passar esse acabamento para colocar aqui o viés do decote. E passado aqui, ó, o acabamento lá no overlock, agora eu venho aqui pro acabamento do centro-costa, para essa parte que eu passei ferro, ó. Dobro aqui bem na marcação e já vou costurar
com esse viés aqui por cima, ó. Coloco o viés aqui na metade, mais ou menos, e agora eu vou passando a costura. Passado aqui a costura, ó, fiz o mesmo processo aqui desse lado. Agora eu vou passar a costurinha de pesponto rente, virando aqui o meu viés e pespontando aqui por cima. Passado aqui o pesponto, essa parte aqui posso desvirar, e aí vai ficar assim, ó, o acabamentozinho aqui da borda, e aqui por dentro o viés. Vou fazer a mesma coisa aqui com o outro lado, desvirando assim, ó. Agora, eu vou vir aqui com a segunda costura na outra borda do viés. E para essa segunda costura, eu já vou iniciar aqui, ó, do finalzinho dessa abertura. Aí, eu venho aqui, paro bem no cantinho e sigo pespontando o viés. Passado aqui a costura, ficou assim, ó. E aqui, uma costura contínua, fazendo o acabamento. Agora, eu vou costurar aqui, juntando essas duas partes aqui das costas. Vou colocar essa aqui, ó. Encaixo assim certinho, passo a costura e depois eu venho com o outro lado. E ficou assim, ó, o transpassezinho do botão aqui na parte costa. Agora, eu vou passar o acabamento de overlock aqui nessa costura da pala, para depois colocar o viés aqui nas cavas. Passado aqui o acabamento lá no overlock, agora eu vou fazer o acabamento aqui das cavas com viés, da mesma forma que eu fiz aqui no decote. Passado aqui o viés da cava, agora eu posso vir aqui e fechar a lateral, colocando assim, ó, direito com direito e passando a costura. Fechado aqui a lateral, eu vou repetir todo esse processo para o outro lado e já vou passar overlock na lateral e também aqui na barra. E aqui eu fechei o outro lado, passei acabamento lá no overlock, ó, passei aqui na barra também. Para finalizar, eu vou fazer a barra bem simples aqui, só dobrando 1 centímetro e passando a costura. Finalizado aqui a barra,
A costura da blusinha aqui tá pronta, agora vamos para a montagem do short. Aqui para os shorts eu vou iniciar pela frente, já com a montagem aqui do bolso, ó, colocando aqui essa parte, direito com direito, e passando a costura. Só que aqui normalmente eu passo duas costuras, como se fosse passar um franzido, e puxo um pouquinho essas linhas, apenas para tirar essa elasticidade, ó, e o bolso ficar bem retinho a hora que passar o pesponto de acabamento. Então, já vou passar aqui essas duas costuras. Uma eu passo bem na bordinha e outra com meio centímetro de distância. Passado aqui as duas costuras, agora eu vou puxar um pouquinho aqui, ó, separando essas linhas. Pego aqui nas duas linhas de baixo e puxo um pouquinho e espalho. Só para deixar assim, ó, bem firme, sem tá com aquela elasticidade, para quando passar o acabamento, a borda aqui do bolso realmente ficar retinha, ó. Veja que agora não tem elasticidade nenhuma. Eu já venho aqui, passo o pesponto rente, virando aqui, ó, e pespontando por cima do bolso. E aí fica assim com o pesponto rente. Eu não vou passar pesponto aqui por cima, eu vou deixar assim mesmo só e passar ferro, tá? Mas quem gostar de um pespontozinho, pode passar aqui por cima que fica com resultado legal também. Agora eu já vou vir aqui com o forro desse bolso, que é a outra parte. Já vou vir com essa parte aqui, ó, inteira. E vou costurar aqui nessa parte interna, ó. Juntando aqui as duas partes, eu passo a costura. Costurada aqui essa parte interna, agora eu vou passar uma costurazinha para segurar esse tecido aqui, ó. Próximo à abertura do bolso, vou passar uma pequena costura aqui e outra aqui na cintura. Passado aqui a costura, tá prontinho o bolso. Vou repetir esse mesmo processo aqui pro outro lado. Costurado aqui o outro bolso, agora eu vou lá para o overlock, vou passar acabamento em toda essa parte aqui interna, ó. Já vou passar em tudo aqui no gancho e também aqui na parte costa, enfim, o que der para passar overlock eu já vou passar para adiantar e volto para continuar a montagem aqui. E aqui eu já passei overlock em todas as partes, ó, parte costa aqui. Aqui na parte frente também eu já passei overlock aqui, ó, no bolso. E nessas outras partes, aqui um detalhe, eu passo o overlock já com as duas partes aqui, ó, com o bolso, né? Pra já facilitar quando eu vou fazer aqui a braguilha. Passei também nesses tecidinhos aqui, da braguilha. E também já passei aqui no cós, uma das partes eu colei entretela. E a outra, que tá sem a entretela, que é a que vai ficar pro lado interno, foi que eu passei lá no overlock. E aqui eu vou continuar fazendo a montagem da braguilha agora. Para fazer essa braguilha, eu coloco aqui as duas frentes certinho, aqui ó, uma por cima da outra. Aqui eu tenho o zíper e eu vou medir aqui ó, do iniciozinho do zíper até o final, até passar um pouquinho desse metal que tem de acabamento no zíper. Exatamente aqui eu vou fazer um pique de 1 centímetro mais ou menos, cortando aqui os dois tecidos, ficando assim, ó. Vou separar aqui essa parte e essa partezinha aqui que tá com a dobra, eu já vou vir com o zíper, posicionar aqui em cima e passar uma costura. Posiciono assim, ó, próximo aqui o overlock. Passo uma costura na bordinha do zíper, só para fixar mesmo aqui.
Ficou assim. Agora eu já venho com essa parte, eu dobro 1 centímetro, posiciono aqui em cima do zíper e vou passar a costura. Costurado aqui, ficou assim. Agora eu vou costurar aqui essa outra parte da braguilha do outro lado, posicionando assim certinho. Eu já faço aqui esse mesmo pique que tem na frente dos shorts, eu já faço também aqui no tecidinho, ó. E vou costurar exatamente aqui, desse pique pra cima. Passado aqui essa costura, vou virar aqui. Vai ficar assim, ó. Vou passar aqui a costura de pesponto rente em cima do tecidinho aqui da braguilha. E aí, ficou assim. Agora, eu vou virar essa parte aqui pra parte de dentro. Dessa forma, ó. E vou costurar essa parte por cima dessa aqui. Então, eu venho aqui, ó. Posiciono essa parte, coloco essa aqui por cima. Sempre deixo uma distânciazinha aqui de 0,5 centímetro, mais ou menos, para garantir que vai cobrir esse zíper totalmente. E vou costurar aqui essa parte do gancho. Aqui eu não costuro até o final, deixo um pouquinho aberto para poder costurar o entreperna depois. Gosto sempre de voltar aqui, ó, com a mesma, por cima da mesma costura, para já ficar um certo reforço aqui no gancho. Ficou assim a costura, pega aqui bem certinho, ó, bem na divisão aqui entre os dois tecidos. Agora, eu vou colocar um alfinete, posicionar isso aqui com o alfinete, sempre deixando aqui, ó, a distância do 0,5 centímetro. Prendo com o alfinete, vai ficar assim. Agora, eu venho costurando a outra borda do zíper. Passado aqui a costura na outra borda, ficou dessa forma. Posso tirar aqui o meu alfinete. Virando aqui, ó, tá quase pronta a braguilha. Falta só o pesponto. E eu vou colocar aqui mais 2 alfinetes. E eu gosto de dobrar essa parte aqui pro lado, para não correr o risco do pesponto aqui de cima pegar... prender essa outra parte, tá? Se ela tiver pra cá e você passar a costura, depois a braguilha não vai ficar abrindo. Então, aqui eu gosto de posicionar assim certinho, ó. Sempre conferindo se o tecidinho tá aqui pra esse lado. Prender aqui com mais um alfinete. Agora, eu vou passar aqui o pesponto, aqui por cima. Você pode passar... aqui sem marcação, ou pode também pegar o moldezinho e passar um risco aqui com o giz, para ficar a costura bem certinha. Passado aqui a costura, ficou assim, tá pronta aqui a braguilha, aqui a parte interna, ó. Já retirei os alfinetes. Aqui, quando não tem forro na peça, eu já venho aqui e passo uma costurazinha pra prender, pra não ficar solto esse tecido. No caso aqui vai ter o forro, então eu vou colocar primeiro o forro, fazer o acabamento aqui do forro, depois é que eu prendo aqui essa parte. Mas agora eu vou pra parte costa, que a parte frente aqui já ficou pronta. Eu vou vir aqui pra parte costa e vou iniciar fazendo a pence. A pence aqui das costas já tá marcado, ó.
Só vou dobrar e passar a costura. E costurada aqui a pence da parte costa, já posso colocar aqui a frente junto com as costas e passar a costura aqui na lateral. Passada aqui a costura das laterais, agora eu vou para a parte do cós, vou preparar logo o cós para costurar aqui, para só depois fechar aqui o gancho costa. E aqui pro cós eu vou juntar as duas partes, ó. Aqui tá com a entretela e aqui tá sem a entretela, e vou passar uma costura aqui nessa parte de cima, nessa curva aqui de cima. Passado aqui essa primeira costura, vou passar agora o pesponto rente aqui por cima dessa parte que tá sem a entretela. E passado aqui esse pesponto rente, vai ficar assim, ó. Vou fazer esse mesmo processo aqui com o outro lado e vou passar ferro, porque aí já vai ficar todo certinho o cós para colocar aqui na cintura do short. E aqui eu já passei ferro no cós, tá dessa forma. Vou costurar aqui na frente, já abri aqui o zíper, ó. Posiciono assim, passando 1 centímetro pro acabamento e venho com a costura. Costurei aqui esse lado, ó, sempre sobra nessa parte aqui de cima, sobra um pouco aqui do cós, mas no outro lado já não sobra porque tem o transpassezinho aqui da braguilha, então eu prefiro cortar assim os dois, no mesmo tamanho, que depois eu só descarto essa parte aqui. Agora eu vou fazer isso mesmo com a outra parte do cós, aqui desse outro lado. Costurado aqui do outro lado, ficou aqui a sobra exatamente de fazer o acabamento. E para esse acabamento, é só dobrar aqui o cós, ó, por cima. E aqui desse lado, eu vou passar a costura, pegando aqui do finalzinho do cós e subindo aqui bem retinho. Passei aqui a costura, vou cortar um pouco desse excesso, cortar aqui na pontinha também. Ficou assim, ó. Agora é só desvirar e vai tá pronto aqui o acabamento dessa ponta do cós. Eu vou fazer isso mesmo aqui do outro lado. E feito aqui o acabamento do outro lado, eu vou fechar agora a parte aqui do entreperna. Só colocar aqui, ó, uma parte por cima da outra e passar a costura. Costurado aqui o entreperna, agora eu vou passar a costura do gancho. Aqui para a costura do gancho, eu vou colocar assim certinho, essas costuras aqui do entreperna, eu deixo assim aberta. Vou iniciar aqui no gancho frente e venho costurando, ó, até chegar aqui no finalzinho do cós, no centro costa. E ficou assim a costura do gancho. É importante observar aqui para ficar certinho, ó, essas costuras ficarem coincidindo aqui uma com a outra.
Nesse ponto aqui é importante também provar para ver se tá ok ou se não precisa de algum ajuste aqui na cintura. E aí, estando tudo ok, a gente vem aqui na parte do gancho e passa mais 2 costuras. Então, eu vou provar aqui, se tiver ok, eu já vou passar essas costuras aqui, exatamente em cima dessas, para ficar um reforço aqui nesse gancho. E aqui eu já provei, ficou ok, não precisou de ajustes, eu já passei uma costura aqui de reforço. E vou para a colocação agora do forro. O forrinho, ó, eu fechei lá na overlock, fechei normal, a lateral, parte do gancho e entreperna, como se fosse um shortinho de malha. Deixei aqui na frente uma abertura, ó, que é exatamente o espaço aqui do zíper, tá? Para conseguir embutir aqui no zíper. E um detalhe é que eu cortei pela mesma modelagem, mas por se tratar de uma malhinha, eu diminuí aqui um pouco, não precisei fazer a pence, então eu diminuí para ficar certinho aqui com a cintura dos shorts aqui, já depois de costurado. E para costurar aqui o forro, ó, no cós do short, primeiro eu vou marcar aqui as costuras laterais, vou marcar aqui com um alfinete, para colocar exatamente a lateral do forro certinho com a lateral aqui do short. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E aqui, para costurar o forro, junto com o cós, eu vou colocar assim, ó, o direito do forro com o direito do cós. Vou prender aqui nesses alfinetes que eu coloquei da lateral, do encontro aqui da lateral, e vou prender também com o alfinetezinho aqui o centro-costa. Centro-costa do short com o centro-costa do forro. E a costura eu vou iniciar aqui, desse lado da braguilha, posicionando aqui, ó, certinho. Vou começar desse lado para costurar assim, por cima do cós. Já vou dobrar aqui a pontinha também, para ficar, para poder fazer o acabamento depois. E agora eu venho só passando a costura. Passado aqui a costura, eu vou desvirar, vou colocar o forro aqui, ó, pra parte interna. Desvirando aqui, ó, a parte interna ficou assim. Agora, esse acabamentozinho aqui, próximo ao zíper, eu vou dobrar e fazer com pontinhos à mão. E aí, ele vai ficar assim, ó. Deixa eu virar aqui pra mostrar certinho. Virando aqui, ó, ele vai ficar assim. Eu venho aqui com os pontinhos à mão e faço toda essa parte, a braguilha fica, essa parte fica aqui por cima, e aqui também eu faço uns pontinhos à mão. Então, no final, ele vai ficar dessa forma, ó, com isso aqui tudo embutido na braguilha. Agora, vou passar a costura de acabamento aqui do cós, e aqui pro acabamento do cós, eu vou posicionar tudo colocando alfinetes, com essa sobra aqui de margem para dentro do cós, ó. Vou arrumando aqui e vou colocando alfinetes dessa forma, para depois eu vir com a costura aqui, ó, no finalzinho do cós. Não vou passar aqui em cima, e sim aqui na bordinha do cós. E aqui eu já coloquei os alfinetes, ó, para prender aqui as duas partes do cós. E pro acabamento, agora eu só venho com a costura aqui, bem próximo ao finalzinho aqui do cós. Passado aqui a costura, ficou assim.
Agora eu vou passar aqui a costura da barra. Aqui para a costura da barra eu dobrei, ó, e fui posicionando com alfinetes. E agora é só vir aqui e passar a costura. Passado aqui a costura da barra, vou fazer aqui a tirinha para as riatas, dobro aqui as bordinhas da tira e depois eu dobro aqui ao meio. Agora eu vou passar duas costuras, uma aqui de um lado e outra do outro. Passado aqui a costura, eu vou cortar aqui o tamanhozinho da reata, ó, passando 1 centímetro para a parte de cima e para a parte de baixo do cós. E agora eu vou cortar mais 3 desse mesmo tamanho. E aqui para colocar no short, eu vou marcar aqui o meio da frente, né, a metade, dobrando assim, ó, certinho. Já marco aqui com alfinete. Então, vai ser aqui que eu vou posicionar a da parte de frente. Posiciono assim, com ela virada para a parte de baixo. E passo a costura. Costurada aqui, eu viro aqui para a parte de cima, dobro a pontinha e passo um pesponto aqui rente com o cós. Ficou assim, eu vou colocar aqui as outras, posicionando a da parte costa da mesma forma que eu fiz aqui com essa da frente. Vou finalizar colocando aqui o botão e fazendo a casinha e volto para mostrar essa peça pronta. Bem, pessoal, aqui estão as peças finalizadas. O detalhezinho aqui da cava da camiseta, eu não gosto muito cavada, então pra mim tá bom assim. Se você gostar um pouquinho mais cavada, é só entrar aqui um pouquinho, ó, aqui um pouquinho mais e ela vai ficar aí de acordo com o seu gosto. Aqui dá pra usar assim, soltinha, né, por cima dos shorts. Eu prefiro aqui por dentro do cós. Colocando aqui assim, eu acho que fica mais arrumado, fica mais elegante, né? Mas aí é uma escolha de cada um. Então, no meu caso aqui, ó, eu prefiro usar ela assim, tá? Detalhe aqui dos shorts, o bolso, aqui bem soltinho. Vou virar a parte costa agora para vocês acompanharem aqui como ficou. Detalhezinho aqui da pala com o botãozinho e abertinha. Então ficou assim o nosso conjuntinho, eu amei esse resultado, eu espero muito que você tenha gostado também. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa um comentário aqui me falando o que você achou ou tem achado aqui dos nossos conteúdos, compartilha com seus amigos e me segue também lá no Instagram. Por lá eu posto sempre novidades e posto também detalhes das peças que eu trago aqui para o canal. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.